Pronto para voltar aos parâmetros de fábrica, pronto para voltar aos parâmetros estabelecidos. Um dia por Deus, dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, o céu se alegra, igreja. Gostaria de chamar o pastor Diogo nesse momento. Pode aplaudir a Deus aí, igreja, glorificar. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Tem espaço para Deus aí? Glória a Deus, aleluia. Hoje foi um dia abençoadíssimo. Como foi o seu dia hoje, diante de tudo isso que nós estamos passando nesse dia de descanso, nas guerras circunstanciais que nós também estamos em transição todos os dias? Na medida que nós vamos passando algumas coisas, nós precisamos entender que é hora de nós avançarmos. Na medida que nós vamos passando determinadas coisas, nós precisamos entender qual fase de fato nós estamos. Como eu falei aqui no domingo, nós passamos por vários processos em nossas vidas. Só que quando um processo ele demora demais e você não consegue vencê-lo, você tem que entender se você agora está dentro de um processo ou se você está em um período de escravidão. Porque tem coisas que a gente fica só pensando aquilo, não, eu estou preso àquilo, a culpa é de Satanás, a culpa é isso, a culpa é daquilo, mas nós precisamos entender aonde nós estamos. Porque se toda vez nós precisamos só de libertação, então nunca precisaremos de arrependimento. E nós precisamos entender, às vezes é fácil nós culparmos os demônios, às vezes é fácil nós culparmos as circunstâncias, mas nós temos que saber que tipo de resposta nós estamos dando a Deus. Não é só sobre nós termos sempre uma libertação, mas é sobre nós termos arrependimento. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre um Deus, sobre um Jesus que nos chama, e nos chama para um lugar de intimidade. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Aleluia, glória a Deus. Marcos capítulo de número 3, verso de número 17. Aleluia. Glória a Deus. Preciso de intercessores nessa noite. Amém? Pessoas que estão dispostas a batalhar, a guerrear juntamente. Glória a Deus, aleluia. Marcos 3, verso de número 13. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Estamos em uma batalha, igreja. Estamos em uma guerra. E a Bíblia representa a nossa espada. Amém? Como você está nessa guerra? Glória a Deus, aleluia. Marcos 3, verso 13. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Vamos lá. Diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Nós precisamos entender a nossa posição quando falamos de oração. A oração é o maior poder que Deus deu para a igreja. A oração de nós podermos criar algo através de Jesus. Só tem um meio de Jesus ele controlar a igreja dele. E através da oração. A Bíblia não passa de um livro de informação quando nós não oramos. A Bíblia não passa de um livro histórico, um livro arcaico, quando nós não temos uma vida diária de oração. Porque é através da oração que Deus ele vai nos confrontar. É através da oração que nós sabemos como é que nós estamos espiritualmente falando, tanto geograficamente e espiritualmente, quanto na nossa vida, no nosso termômetro de fogo no nosso peito. Porque na medida que nós não estamos bem com Deus, nós não conseguimos orar. Nós não temos autoridade para fazer alguns certos tipos de oração, para alguns fatos, para algumas pessoas e principalmente para nós. Sempre vamos estar terciarizando, pedindo para que alguém ore, pedindo para que alguém faça por nós. Então a oração é um meio de Deus controlar a igreja dele. Nós lemos a Bíblia para ter conhecimento e através desse conhecimento nós colocamos em prática quando nós oramos. Por isso que Jesus ele diz, orai sem cessar, sem parar. Deus, nós, Pai amado, te invocamos aqui nesse ambiente, Pai.
Senhor, nós não queremos apenas mais, Pai amado, uma reunião, Senhor. Nós queremos a manifestação do Seu poder, Pai amado. Queremos um ensinamento, Senhor, para nós sairmos daqui, Senhor, totalmente regozijados pelo Teu poder, totalmente regozijados, Pai amado, pela Tua unção, pela Tua glória, Senhor. O Senhor tem total liberdade para poder falar conosco nessa noite, Pai. Nós direcionamos essa noite de chuva e calor só para o Senhor, Pai amado. Nós estamos aqui, Senhor, porque não é a nossa última opção, porque é a nossa primeira, Pai. E nós estamos aqui te cultuando, pedindo que o Teu Espírito venha sobre nós, com o poder de cura, com o poder de transformação, com o poder de ousadia, Pai. Fala Tu, Senhor, não eu. Fica à vontade, Pai amado, para o Senhor falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Prometo ser bem breve, bem sucinto, porém bem intenso na medida que Deus permitir e na medida que vocês aceitarem, amém? Porque a palavra, ela é como uma espada de dois gumes. Ou seja, na medida que você vai se alimentando daquilo que Deus ele vai liberando ao ambiente, Deus ele vai dando medidas mais profundas. Na medida que você vai entrando no secreto e você vai conversando com Deus e você vai entendendo o que Deus quer de você e você não negocia, mas você entra em um estado de submissão, em um estado de obediência, Deus ele vai liberando níveis mais profundos. Existem águas que dão no tornozelo, existem águas que dão no joelho, existem águas que dão no lombo e existe água que nós precisamos mergulhar. Ou seja, nós estamos falando do nível de intimidade que nós queremos com Deus. Nós estamos falando do nível de busca que nós queremos dele. E quando nós falamos de busca, não é sobre nós buscarmos a Deus, mas Ele nos buscou primeiro. Jesus disse, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E quando eu me parei diante desse texto, eu observei Jesus, Ele buscando alguns. Jesus, Ele convoca alguns. Jesus, Ele chama alguns e diz, aqueles que Ele queria. Eram as pessoas que Jesus queria. E Jesus queria tanto de João, que teve uma visão na ilha de Patmos, tanto João, o discípulo do amor, quanto Judas o traidor, quanto Judas o que rejeitou, quanto Judas aquele que estava coberto das suas próprias razões, coberto dos seus próprios orgulhos, coberto das suas próprias opiniões, coberto dos seus próprios argumentos. Mas a mesma pregação que Jesus pregou para João, foi a mesma pregação que Jesus pregou para Judas. Então a diferença não era em quem estava pregando, mas era em quem estava ouvindo. A diferença não estava como eu estava ouvindo, mas como eu queria que aquilo entrasse ao meu coração. João, sendo um daqueles que tinha intimidade, como Pedro e Tiago, era aquele que estava próximo a Jesus em todas as coisas. Era aqueles que Jesus chama para uma intimidade mais profunda. É aqueles que Jesus chama para algo intenso. Nunca reclame de como Deus ele esqueceu de você, mas sempre olhe o quanto você quer de Jesus. A Bíblia diz no livro de Tiago, eu sou apaixonado por esse versículo: chegai-vos a Deus, Ele chegará até vós. Purificai a mão, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Tiago 4. Ou seja, a distância que eu estou de Deus é a distância que eu escolhi. E eu te pergunto nessa noite, se você quer Jesus, por que é que você tem tanto medo de se entregar a Ele? Se você quer Jesus, por que é que você fica preso sempre nas mesmas coisas? E o que eu entendo com esse texto, o que eu entendo com essa ideia, é sobre um nível de escravidão. Quando você tenta se sair de algo que você não consegue, quando você tenta parar com algo que você não consegue, nós estamos falando de escravidão. E nesse momento nós precisamos do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Nesse momento nós precisamos fazer alguns cálculos devidos, porque a Bíblia diz que antes de você construir uma torre, é necessário você calcular. E esse cálculo, ele está integrado a quê? Ele está integrado ao nível que eu quero caminhar com Jesus. Não é sobre os parâmetros de resolver um problema singular da minha vida, mas é sobre eu ser liberto para eu poder manifestar o Rei, para poder manifestar a glória, para poder manifestar a graça do Senhor naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou sendo movimentado. Se Jesus te chamar, você vai? Didático, pergunta para o irmão do lado. Se Jesus te chamar, você vai? Aleluia. Se Jesus te chamar, você vai? Porque Ele chamou aqueles 12 um dia.
Ele chamou aqueles 12 em específico, ele chamou e disse, olha, eu quero que vocês venham até aqui. Ele chama para um monte, só que ser chamado por Jesus não é ser chamado apenas para uma reunião, mas é ser chamado para a intimidade, é ser chamado para ser repreendido, é ser chamado para ser confrontado, é ser chamado para poder entender e identificar o que está dentro do coração. Porque toda raiz de orgulho no coração quer dizer que há uma doutrina luciferiana na vida daqueles que são orgulhosos. Quer dizer que a mesma raiz, a mesma entidade que um dia se apossou de Lúcifer, é a mesma entidade que se apossa de algumas pessoas. Que demônio é esse? Lúcifer não era um demônio, mas um demônio um dia pegou ele. Qual demônio? O demônio do orgulho. C.S. Lewis diz que o orgulho é a galinha que choca todos os pecados. Ou seja, toda vez que eu tenho raiz de orgulho no meu coração, quer dizer que existe uma raiz adâmica que um dia foi picado por uma serpente e ficou fragmentado, ficou poluído, ficou cheio, ficou nebuloso com veneno que está matando a minha alma, que está matando a sua alma. Ou seja, toda vez que eu procuro ter argumentos para não amar, toda vez que eu procuro ter argumentos para que o Senhor não se encontre comigo, e eu me esconda no jardim dos meus orgulhos, no jardim das minhas ideologias, no jardim dos meus dogmas, no jardim dos meus medos, eu falo, Senhor, está muito difícil de eu me encontrar contigo. Você tem que entender, o que chamou Judas e o que chamou João, não foi a habilidade deles. O que fez com que João e o que fez com que Judas fosse chamado não foi o que eles representavam, mas é a graça, é o favor imerecido. O que fez com que João e que Judas foi chamado. Eu gostei demais dessa extremidade quando o Senhor liberava essa mensagem no meu coração hoje. Tanto Judas quanto João. Como você se sente hoje diante do Senhor? Como você se sente hoje diante do Senhor? Você se sente como um Judas ou você se sente como um João? Aquele que tem intimidade, aquele que ama, aquele que quer viver sempre reclinado ao peito de Jesus. Aquele que quer ser chamado para as maiores reuniões e mesmo quando Jesus precisou dele, a Bíblia diz que ele dormiu, a Bíblia diz que ele se desanimou, a Bíblia diz que ele cansou. Ou seja, não é meritocracia de João, nem meritocracia de Judas. É a graça, é o favor imerecido. Não é sobre você ter acertado todas as vezes da sua vida, mas é sobre você entender que Jesus te chamou. É sobre você entender que Jesus ele pode preencher o vazio da sua alma. É sobre você entender que além deles ser chamado para ser repreendido, para serem confrontados, eles foram chamados pelo amor de Jesus. Eles foram chamados para ser amados por Jesus. Eles foram chamados para ser reedificados, para serem curados, para serem libertos, para ser aptos para o mundo, para ter poder, para poder entrar dentro do inferno e poder resgatar almas, resgatar pessoas e resgatar a eles mesmos através do sangue de Jesus. Não é um chamado de penitência. Ser chamado por Jesus não é sobre você ter uma religião e você participa. Não é sobre isso. É sobre você ter um amor sincero no seu coração. É sobre você ter a humildade de reconhecer como você precisa dele e como você não é digno dele, mesmo assim ele te ama todos os dias, porque o amor dele se renova todas as manhãs em uma intensidade mais profunda. Não é as suas obras que faz ele te amar, ou suas obras que faz ele te odiar, jamais. Entenda? Eu te pergunto nessa noite. Quem era Davi quando Jesus o chamou? Qual era o mérito de Davi naquele pasto? Jesus queria uma substituição de um rei. Saul, um homem aos olhos daquela nação totalmente capaz, com um poder de persuasão, com habilidade na falácia dele, com habilidade de argumentativa, mas o coração dele não estava em Deus. O coração dele não estava em amar aquela nação. O coração dele estava em amar os valores. O coração dele estava
em amar a posição social dele. Ele se importava em ser rei, ele não se importava em ser filho. Deus não estava procurando um rei para Israel. Deus estava procurando alguém que pudesse receber o espírito dele. Deus estava procurando alguém que gostasse e amava em adorá-lo. Entenda isso, por favor. Não é sobre eu ter habilidade para pregar, não é sobre você ter habilidade para pregar, cantar, falar, para tocar, ou seja lá qual for a função ministerial, mas é sobre o tanto de amor que você tem no seu coração. E quando nós falamos desse amor, parece algo impossível, porque todos os dias Satanás vem falar para você que você não ama a Deus, e ele consegue te provar isso. Está na hora de você pegar essas coisas que ele te prova e começar a usar ao seu favor. Falar: Senhor, a partir de hoje eu quero entrar nesse nível de intimidade contigo. Já que o Senhor me chamou, um dia, entenda, por favor. Eu gosto disso desde quando eu ouvi a primeira vez. Não é sobre você ser forte o suficiente porque você estava sofrendo demais. E você diz: agora eu vou na igreja para poder mudar de vida. Não, foi Ele que te chamou para você ir à igreja. Foi Ele que derramou um pouquinho da gota do amor dele na sua boca e você disse: é isso que eu quero, é isso que me satisfaz, é isso que me alegra, é isso que preciso. E você passou a servir, você passou a buscá-lo em uma intensidade rasa, profunda para o seu tempo, mas rasa para hoje. Profundo naquele tempo, um tempo de iniciar, um tempo de engatear. A Bíblia chama esse tempo de neófitos. Nós estamos dispostos a entregar a nossa vida, mas o Senhor não permite que você entregue a sua vida enquanto você não entender a intensidade do casamento com Ele. Enquanto você não entender que você vai ser rejeitado dentro de uma igreja. Enquanto você não entender que você vai ser perseguido dentro de uma igreja. Enquanto você não entender que você vai ser esquecido dentro de uma igreja. Até que você entenda que não é o sistema que te segura, é o amor que você tem a Jesus. Até que você entenda que você desconcorda de algumas coisas, mas o amor faz você permanecer. O amor faz você adorar a Deus. Não é sobre você criar uma revolução para mudar o ambiente, mas é sobre o amor que você tem, mudar o ambiente, mudar você em primeiro. Não adianta eu querer brigar para que o exterior seja mudado, se Deus não tem acesso ao meu coração, se Deus não tem acesso à minha mente, se Deus não tem acesso aos meus olhos. É mais fácil eu poder criar regras gigantescas e tentar dizer que é possível andar dentro de uma regra, do que eu deixar o meu coração ser moldado por Deus. Davi é um homem que fugia totalmente dos padrões de um rei. Os irmãos dele eram pessoas aparentemente capacitados. Samar, um líder de guerra. Eliabe, alguém que sabia manusear a espada. E se você parar para ver todos os setes a qual passaram, eu gosto quando os olhos de Samuel se preenchem com o corpo e com a forma que Samar falava. E Deus repreende Samuel no coração dele, fala: Samuel, eu não olho como o homem vê, o homem olha a aparência. Ele estava dizendo: Samuel, não é você que vai escolher. Eu lhe trouxe até a casa de Jessé, mas quem vai escolher o futuro rei, quem vai escolher o futuro líder sou eu. É eu que vou liderar. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Ou seja, na medida que Samuel ele entendeu aquilo, e Deus disse não para todos os filhos. Eu entendo um Samuel totalmente inculcado. Eu entendo e consigo enxergar um Samuel duvidoso. Como assim? Passou todos os filhos? Como assim? Deus disse que seria um dos filhos de Jessé. Já se passaram todos os 7, nenhum desses foram. E eu vejo ele levantando e fazendo uma pergunta constrangedora para Jessé. Jessé, todos os seus filhos estão aqui? E mais constrangedor ainda foi para Jessé, porque o filho dele, aquele filho que foi fora do casamento, o filho da rejeição, o filho da vergonha, foi Deus quem escolheu, foi Deus que chamou, foi Deus que colocou no trono de Israel. E Deus falou que através daquela linhagem viria um rei que governaria eternamente. É o mesmo Deus que um dia chegou para Paulo e disse: eu quero você. É o mesmo Jesus que um dia disse: eu escolhi você para a minha intimidade. E ele vai lá e chama Ananias: eu quero que você vá até a rua direita. E você vai lá, vai se encontrar com um homem chamado Paulo. Aí naquele momento, Ananias dá uma travada.
E Ananias tenta convencer a Jesus de quem é Paulo e quais perigos Paulo representava e o que Paulo já tinha feito. Ele diz: Paulo, aquele que persegue, Paulo, aquele que mata. Jesus silencia, dizendo para ele: para mim, ele é um vaso de valor. Para mim, ele é especial. Para mim, ele vai fazer o que você não está disposto a fazer. Ele vai fazer o que Pedro não está disposto a fazer. Ele vai fazer o que nenhum desses que eu levantei agora se dispôs a fazer. Ananias rejeitou. Mas foi Deus que escolheu. Foi Deus que ungiu. Foi Deus que levantou. Foi Jesus que um dia botou os olhos sobre você. Foi Jesus um dia que chamou o seu nome. Foi Jesus um dia que apresentou um projeto para você. E é só o começo de todas as coisas. Não é sobre você se olhar como um pequeno, mas é sobre você se enxergar como um filho. É sobre você entender que a mesma oportunidade que foi dada para João é a mesma oportunidade que foi dada para Judas. A diferença é que no dia da crucificação, João estava aos pés da cruz, cuidando da mãe de Jesus. A diferença é que João estava aos pés da cruz, chorando e aguardando a ressurreição, enquanto Judas não aguentou a pressão, enquanto Judas preferiu se vitimizar, tirando sua própria vida. Tem gente se matando do que preferiu o amor de Jesus, do que preferiu o perdão de Jesus. Tem pessoas se anulando quando Jesus está dizendo é só o começo, isso foi só uma escola. O que eu tenho para você daqui para frente, se você aprendeu, o que eu tenho para você daqui para frente, se você está aberto, o que eu tenho para você daqui para frente, se você entender que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, que eu sou aquele que fez, aquele que faz e aquele que irá continuar fazendo, é só o começo. Quem disse que a sua oportunidade passou? Não foi Deus, eu tenho certeza e convicção disso. Eu tenho certeza e convicção disso. Até onde você está disposto a ir com Jesus? Até onde você está disposto a ir com Jesus? O Pedro que foi repreendido para trás, Satanás, naquilo que ele estava fazendo. O Pedro que um dia disse: Senhor, eu irei contigo para onde quer que fores, eu estou disposto a entregar a minha vida. É o mesmo Pedro que um dia olhou nos olhos de uma serva, nos olhos de uma escrava, e disse bem assim que ele não conhecia Jesus, e disse assim que ele não sabia quem era, e ele disse assim, ele negou um rei para uma escrava, ele negou um rei para uma pessoa comum. E aquele rei ressuscitou e foi se encontrar com ele. Aquele rei ressuscitou e deu para ele uma das missões mais importantes: cuidar das pessoas, cuidar dos discípulos. Ou seja, a maior função que você pode receber no reino, como disse Jesus, é servir. Servir uns aos outros. Aquele que for menor no reino, aquele que for menor servindo, será maior no reino. Você consegue entender essas coisas? Você consegue entender? Não é sobre uma falsa ideia de humildade. Não é sobre uma falsa ideia de humildade, mas é sobre eu entender que eu mesmo no pasto, mesmo em um estado de rejeição, o Senhor me consegue enxergar, mesmo no momento de humilhação, mesmo no momento de confronto, mesmo no momento de pequenez, mesmo no momento de ser esquecido. Liberei essa medida alguns dias atrás. Tem coisa que a sua família só vai participar se você estiver lá com ela, dando respostas a Deus. O almoço só aconteceu na casa de Jessé, depois que Davi chegou naquele lugar. O almoço só aconteceu na casa de Jessé. A bênção, o óleo do Senhor só foi derramado depois que Davi chegou naquele ambiente. É por isso que Satanás ele tem essa preocupação de todos os dias dizer para você que você é pequeno, para que você desista de Deus e haja como os outros. E Deus ele te chama para você nadar contra a correnteza. Deus ele te chama para você ser diferença no meio da multidão. É sobre você não desistir, é sobre você não parar. Eu te digo algo, há uns meses atrás eu estava em um curso, e nesse curso tinha uma pessoa ubandista, e ela entrou, levantou uma bandeira de guerra contra mim. E eu comecei a orar por essa pessoa, até contei alguma coisa em alguma pregação atrás, um tempo atrás. E agora o curso retornou e essa pessoa, ela começou a almoçar com a gente.
E no meio daquelas conversas sobre Jesus, porque é necessário nós termos conhecimento da palavra, não para ter um debate argumentativo e tentar lacrar no final dizendo o que eu sei, mas é sobre você ouvir as pessoas para dar a resposta correta, para dar a resposta certa depois de você orar por ela. Entenda isso, por favor. Por favor, entenda isso. Não é sobre você ter um curso de teologia para você lacrar nas redes sociais, não é sobre isso, mas é sobre você saber aquilo que você precisa falar para os seus familiares, é sobre aquilo que você precisa falar em uma roda de amigos. Hoje eu escutei na mesa bem assim: eu agora não sou mais o bandista. Eu não sou mais. Eu acho que o termo que ela usou agora, eu sou ecumênica, alguma coisa assim. Ou seja, ela não acredita em mais nada. Mas só o fato de ela ter abrido mão do bandismo, eu sei que Jesus começou a fazer uma obra e começou a quebrar o orgulho. Entenda, por favor. Eu quero que você entenda sobre as bandeiras que nós levantamos. Eu quero que você entenda sobre a bandeira que nós levantamos, sobre aquilo que nós representamos, sobre aquilo que somos, sobre aquilo que nós somos chamados para poder fazer, sobre o reino das trevas que nós somos chamados para poder desabilitar. Por favor, entenda isso. Por favor, assuma a sua identidade de filho. A próxima vez que eu ouvir, eu sei que eu vou ouvir bem assim: eu agora sou filha de Deus. Eu agora estou servindo ao Senhor. Eu agora estou servindo aos meus irmãos. Ei, igreja, nós precisamos entender o que é que nós estamos representando. Para que é que nós somos chamados. É o mesmo Deus que um dia chamou Abraão. Quem eram os pais de Abraão? Os pais de Abraão eram alguém idólatra. Era alguém que fazia imagens de esculturas. Era alguém que cultuava outros deuses. Por favor, entenda isso. E Deus um dia chegou para ele em uma época que não tinha evangelista, em uma época que não tinha uma Bíblia escrita, em uma época que estava em escassez da palavra. Deus encontrou alguém que tinha fome de Deus no íntimo dele. Ou seja, não é sobre Abraão, mas é sobre Deus, porque foi Deus que escolheu a ele. Não foi Deus apenas que um dia levou alguém para poder pregar a você, mas Deus escolheu primeiro. Por favor, entenda isso. Entenda isso. Você acha que Deus não sabia que Davi iria pecar? Você acha que Davi pegou Deus desprevenido? Por favor, entenda isso. Entenda isso, vamos lá. Davi, ele ficou 6 meses com o pecado oculto guardado. Mas a diferença estava. Por favor, eu quero que você entenda, se vou abrir esse parênteses. Deus só vai precisar usar um profeta para poder falar para você se arrepender. Quando ele esgotar, quando ele exaurir todo tipo de intimidade, ele tentar falar, o Espírito ele veio para quê? Para nos convencer do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, na sua consciência todos os dias o Espírito vai falar: arrependa-te, se arrependa, se arrependa. Se arrependa, se arrependa. Ou seja, foram 6 meses todos os dias. Quando Davi abria os olhos, ele ouvia o Espírito dizendo: arrependa-se. Todos os dias, chegava a noite, Davi, ele ia fechar os olhos, ele escutava: arrependa-se, arrependa-se. Até o dia que Deus falou bem assim: Natan, usei todos os recursos para com meu filho. Eu preciso que você vá lá naquele palácio e você fala que em qual condição ele está. Eu preciso que você fale para ele em qual condição ele está. Tem alguém aqui comigo? Você entende o que é o amor de Deus por você? Você entende qual é o cuidado de Deus por você? O que Ele quer fazer através de você? Para onde quer que Ele quer te levar? Ser chamado por Jesus é você ter o mesmo sentimento que teve nele. O mesmo sentimento que houve em Jesus. É você carregar esse sentimento de humildade. E que humildade é essa? Humildade não é você se enxergar ou uma pessoa pobre, ou uma pessoa simples, ou uma pessoa que sabe conversar. Não, humildade é você entender que você precisa servir pessoas. E que pessoas vão ser melhor do que você naquilo que você foi chamado. É sobre você torcer para que pessoas estejam melhor que você. Não é sobre você ter uma competição individual naquilo que você quer ou naquilo que você anseia, mas é sobre você se alegrar com aqueles que estão sendo levantados. É sobre você se alegrar com aqueles que estão sendo chamados. É sobre essas pessoas entender o nível para o qual elas foram chamadas.
É o mesmo Deus que um dia chamou José. Por que José? José era filho de sonhador. José era filho de quem? Neto de Abraão, bisneto de Abraão, neto de Jacó, neto de Isaac, filho de Jacó. Você consegue entender isso? A linhagem que ele passou era a linhagem de alguém que foi ensinado para poder servir ao Senhor. A Bíblia diz que ele era o filho da velhice de Jacó. Jacó tinha um amor muito grande por ele, por aquilo que ele fazia as coisas em excelência. Então um dia Deus chama ele para intimidade, um dia Deus dá uma revelação para ele, um dia Deus direciona ele, mas também Deus um dia chamou quem? Chamou Samuel. Samuel, um menino que foi mandado para dentro de um templo, um lugar de corrupção, um lugar onde que os filhos estavam desviados, um lugar onde tinha um sacerdote cansado, um sacerdote desacreditado, um sacerdote frustrado com os próprios filhos, um sacerdote frustrado com a igreja. Eu te digo algo, o ambiente não corrompeu Samuel. O ambiente não corrompeu Samuel. O ambiente não corrompeu Samuel, ao ponto de um dia Samuel poder ouvir: Samuel, Samuel, ele não saber quem era que estava chamando. E ele vai para o líder dele, ele vai para o Senhor dele: ei, o que é que o Senhor quer? Naquele dia eu consigo ver um Eli coçando a cabeça, dizendo bem assim: eu não acredito que Deus escolheu esse moleque. Há quanto tempo Deus não fala comigo? Deus veio na minha casa visitar alguém que eu adotei. Deus veio na minha casa visitar alguém que nem é meu filho. Tem alguém aqui entendendo? Tem alguém aqui entendendo? Não é sobre a circunstância, não é sobre o lugar. É sobre você dar a resposta devida para ele. É sobre você saber a capacidade, o poder, o senhorio, a glória dele. É sobre você amar aquilo que ele te chamou para fazer. É sobre você se disponibilizar para isso. É sobre você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para poder te amar, eu estou pronto para poder te servir, eu estou pronto para poder seguir em frente, independente da circunstância, independente da situação. Eu não negociarei, eu te servirei como nenhum outro, porque eu te amo. Eu gosto de ouvir o relato de alguns homens de Deus. Um dia perguntaram: Leonardo Ravenhill, qual é a sua maior ambição? E ele falou: minha maior ambição é um dia estar na lista dos 10 mais procurados por Satanás. Um dia perguntaram a W. Toze: qual é a sua maior ambição? Ele falou: minha maior ambição é ser o homem que mais adorou a Deus na minha geração. Ou seja, alguém apaixonado. Alguém como Davi, que disse que queria passar todos os dias na casa do Senhor. Alguém que salmodiou, alguém que cantou, alguém que tocou, alguém que adorou, alguém que serviu. Deus está te chamando para a intimidade. Deus está te chamando para a intimidade. Deus está te chamando para a intimidade. Por favor, escute isso. Por favor, abra seu coração para isso. Abra o seu coração. Abra o seu coração, não espere. Nós estamos vivendo em uma época que Deus não está fechando portas para que as pessoas entendam o que Ele está fazendo, o que Ele está querendo. Mas é uma época que as pessoas precisam ir para Ele só porque ama. Eu quero que você entenda isso. Não é sobre você estar vivendo uma vida difícil, não. O Senhor, Ele está deixando que a igreja viva um tempo como se pudesse fazer todas as coisas, Ele não está vendo. Como se pudesse fazer tudo, Ele não está se importando. Mas é um tempo que só os filhos irão sobreviver. É um tempo que só aqueles que amam irá dar respostas. Mas todo tempo tem um processo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo para todas as coisas. Tem uma hora que essa torneira vai fechar. E não vai fechar porque Deus fechou. Vai fechar por causa do nosso tipo de semente que nós estamos plantando. Essas árvores estão crescendo. Eu quero que você entenda. E o que vai acontecer com a nossa nação? O que vai acontecer com a sua casa? Eu te pergunto. E minha pergunta para você nessa noite: quanto de amor por Deus resta ainda no teu coração? Esse amor não pode ser medido com a palavra se arde ou não no seu coração, mas é com as suas obras feitas nos últimos 5 anos.
É com as suas obras feitas nos últimos 3 anos. É com as suas obras feitas nos últimos 6 meses. Com as suas obras feitas ainda essa semana. Um dia, Jesus conta uma parábola dizendo sobre um jovem, sobre um homem que ele fez tudo o que ele tinha que fazer, fez toda a colheita e ele guardou dentro do celeiro. Ele estava descansado, jogado no sofá, assistindo a Netflix, descansado chamou o iFood, estava 100% zen, dentro do seu condomínio, totalmente descansado. Aí de repente ele está lá, quando ele coloca a série, ouve uma voz: louco, pediram a tua alma, e tudo que tu fez, para quem ficará? Está conseguindo entender? O que é tudo para você? Porque às vezes você acha que tudo é você ter um império, não. Às vezes o seu tudo é um emprego de carteira assinada. Às vezes o seu tudo é um carro. Às vezes o seu tudo é uma casa. Às vezes o seu tudo é um pet. Às vezes o seu tudo é um filho. Às vezes o seu tudo é o seu orgulho, é a sua soberba. Cada um é preso naquilo que você acha que é dono. Cada um é preso naquilo que acha que é sua obra. Cada um é preso naquilo que acha que é suas conquistas. Ou seja, tanto pode ser para um tecnocrata quanto para um silvícola. Pode ser tanto para um empresário em Dubai, quanto para um morador de rua lá na Cracolândia. Porque para o morador da Cracolândia, tudo que é importante para ele é uma pedra de crack, para ele poder se fazer feliz. O que é pecado? É o egoísmo. O que é o egoísmo? Eu quero me sentir bem agora. Alguém vai se sentir bem queimando uma pedra de crack. Outro vai se sentir bem matando. Outro vai se sentir bem se masturbando. Outro vai se sentir bem roubando. Outro vai se sentir bem mentindo. Outro vai se sentir bem trabalhando. Cada um vai ficar escravo naquilo que te prende. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? O que te segura? Te pergunto nessa noite. Para nós encerrarmos. É o mesmo Jesus que um dia escolheu Moisés, depois de 400 anos, sem falar nada com a nação. Escolheu Moisés, porque a mãe dele entregou ele para Deus. Pegou Moisés, tirou ele do percurso. Que percurso? Percurso de pessoas com mentes escravizadas. Ele tirou Moisés da escravidão e disse: eu vou te colocar dentro de um palácio, porque você vai ser criado como alguém que pode liderar. Porque escravo não liberta escravos. Por favor, vamos lá. Sabe por que você não tem sucesso na sua casa? Porque ainda você está escravo daquilo que você um dia tinha sido liberto. Porque você voltou a ser escravo daquilo que um dia o Senhor te libertou, do que aquilo que era mais importante na sua vida. Você entendeu que era Jesus e se tornou não mais importante com Jesus, mas agora se tornou mais importante do que Jesus. Como é que você sabe o que é importante para você? Tudo que você troca por Jesus, tudo que você troca por cultuar é mais importante que Jesus. Tudo que você para de fazer porque você precisa fazer aquela outra coisa, aquilo se tornou primícia na sua vida. Alguém aqui está comigo? Mensagem de amor, de coração para coração. Sem mágoas do pastor falar: pastor, Deus está falando comigo, não é sobre você. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Shalom. Tudo aquilo que rouba o seu tempo com Deus é o seu Senhor. Tudo aquilo que tira o lugar de adoração. Se você não consegue fazer um devocional para Deus, você está cansado demais, o seu Senhor é o seu trabalho. Se você não consegue fazer um devocional porque você está se divertindo demais, o entretenimento é o seu Senhor. Se você consegue ficar por dia 2, 3, 4 horas ao todo no seu Instagram, rodando os seus reels, esse é o seu Senhor. Por favor, vamos lá. Vamos lá, por favor. Se você não consegue ler um devocional que eu coloco no grupo por inteiro, porque você acha que é comprido demais, você está lascado. De coração para coração. Vamos lá, sem ressentimento. Mas hoje pode ser um dia de renovo na sua vida. Hoje não é uma dose de ânimo para você. É uma dose de consciência.
É uma dose de consciência. Você precisa se conscientizar. Você precisa decidir. E tem decisões que nós precisamos tomar que ela não vai vir com prazeres. Por quê? Eu te falo, tem dia que eu não tenho prazer de acordar de manhã. Para poder digitar, para poder escrever, para poder ouvir, para poder liberar algo. Eu estou falando aqui de coração para coração. Tem dias que eu não tenho prazer de acordar de madrugada para poder, às vezes, ajoelhar por pessoas que não estão nem aí por mim. E se tiver uma oportunidade, falará mal de mim ou trairá. Mas eu não faço pelas pessoas, por favor. Por favor, eu não faço pelas pessoas. Eu faço por Jesus. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Quanto você faz por Jesus? Quanto você faz por Jesus? É uma época de escassez. Os pastores não têm mais coragem de pregar esse tipo de mensagem, porque é uma mensagem desconfortante, é uma mensagem um tanto inconveniente. Porque os pastores pararam de se preocupar com almas. Isso aqui não é para dizer que eu sou melhor ou pior que ninguém, não é sobre mim aqui. É sobre o reino, é sobre Jesus. Eu não vim aqui apontar algo. Não, por favor. Eu vim aqui te abraçar. É uma palavra de amor, por favor, vamos lá. Vamos lá. É aquele Jesus que chamou Moisés, colocou Moisés dentro de um palácio. É aquele Jesus que falou com Moisés, é aquele Jesus que deu poder para Moisés executar. Mas também é aquele Jesus que Moisés, ele não suportou a carga por causa das pessoas. Vamos lá. Quando era para Moisés apenas falar a rocha, ele feriu a rocha. Você sabe por que Moisés foi morto? Porque a rocha representava Jesus. A primeira vez que ele bateu na rocha, o que é que ele estava fazendo? Ele estava simbolizando a crucificação de Jesus. Quando ele bateu na rocha, quando era para ele falar, quando era para ele orar, ele estava representando que Jesus precisava ser crucificado 2 vezes. Então Deus falou: ei, sua história acaba aqui. Sua história acaba aqui. E a Bíblia diz que Moisés o quê? Morreu. Tem nível de intimidade que você vai andar com Deus, que dependendo do nível que você entrar, não vai ter mais retorno. Então às vezes você está clamando tanto pela aparência de Jesus, está clamando tanto pelo poder de Jesus, e você não está vendo Jesus falar com você ainda. É porque Ele está dizendo bem assim: eu não vou me mostrar para você começar a servir depois que eu aparecer. Eu quero que você ame, e depois que você entender a profundidade da rejeição de lugares, de coisas e pessoas, aí sim eu aparecerei para você todos os dias. Eu quero orar com vocês. É um chamado para a intimidade, é um chamado para o amor, é um chamado para um avanço, é um chamado para um crescimento, é um chamado necessário e preciso para os próximos dias. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus, aleluias. Conversa com Jesus. Fala: Jesus, porque o Senhor me trouxe aqui essa noite para essa mensagem? Conversa com Ele. Conversa com Ele, vem. Chamar vocês aqui à frente, vamos aproveitar